Olá, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, obviamente. Hoje são 3 de maio de 2020. Hoje é domingo, são 19 horas e 7 minutos. Não, meu relógio está atrasadíssimo, um momento. Não, são exatamente 21 horas e 18 minutos. Esse é o horário certo. O relógio estava um pouquinho desandado. Eu quero ler aqui no livro da Palavra de Deus, no Salmo 53, versículo 1, diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Vou repetir. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. E tenha cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Está escrito aqui na palavra de Deus, no Salmo 53, verso 1 e 2, e o 3. Aí eu me pergunto e faço a pergunta a mim mesmo. Será que antigamente as pessoas eram mais rudes do que as do nosso tempo, do nosso século XX? Porque desde aquele tempo, Deus já olhava para a terra, para os filhos dos homens, e não via nenhum sequer justo, nenhum sequer. Nenhum deles tinha entendimento e nenhum buscava a Deus. Veja que naquela época Israel era uma grande nação, uma nação muito grande, né? E Deus amava Israel. Deus amava o seu povo com grande amor. Mas, entretanto, aquele povo se afastava cada vez mais do Senhor Deus pelos seus pecados, pela sua falta de entendimento, pela sua falta de conhecimento ao Todo-Poderoso. Hoje a gente diz que as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, mas eu volto atrás. Hoje, em comparação com o antepassado, antigamente, os povos de antigamente, as pessoas estão mais próximas de Deus. É vendo nessas leituras bíblicas de séculos atrás que a gente vai descobrindo e fazendo uma avaliação das pessoas, do comportamento dos povos de antigamente para os povos de hoje.
Os povos de antigamente eram mais rudes, eram mais difíceis de se lidar do que os de hoje. A gente atribui esse afastamento popular de Deus, atribui isso à evolução das coisas, ao avanço da tecnologia, o avanço da ciência. Mas também é com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, que as pessoas vão gradativamente conhecendo, passando a conhecer melhor o Deus Todo-Poderoso. Mas antigamente as pessoas eram mais rudes, sabe por quê? Porque antes eles ouviam a voz do Criador. Eles eram alertados através de anjos que não escondiam sua identidade. Anjos que levavam mensagens para pessoas, profetas que falavam diretamente com Deus e transmitia o recado para aquele povo. E as pessoas pareciam feitas de pedras. Tinham um coração petrificado. Que Deus olhava e não via nenhum que tivesse entendimento. Aquilo magoava muito o Criador, bem mais do que hoje. Então, é por isso que o nécio, como eles chamam, o tolo, diz no seu coração que não há Deus. Até que ponto ele acredita que não há Deus? Hoje, eles são chamados de ateus. Essas pessoas que antigamente eram tidas como nécios, que no seu coração não acreditava que havia Deus, e continuava praticando maldade, cometendo erros, pecados abomináveis. Hoje são tidos como ateus. Aí está essa contrabalança. Essa contrabalança, para a gente fazer uma avaliação entre a evolução das pessoas de antigamente para as de hoje, do século XX. Então, já que as pessoas de antigamente não ouviam a voz do Criador, não ouviam a voz dos profetas, a quem ele enviava suas mensagens, por quem ele, o Senhor Deus, enviava suas mensagens para o povo, e o povo não ouvia, Deus chegava até a pedir para os profetas que falassem para os montes, falassem para os outeiros, para as planícies, já que estava cansado de falar diretamente com aquele povo de dura serviço, e eles não davam ouvido à palavra de Deus. Parecia que Deus realmente não existia na vida deles. Aí Deus era forçado a dizer, fala para os montes, já que esse povo não te quer ouvir, fala para os montes, para ver se eles, observando você falar para os montes, como se fosse um louco, talvez caíssem em si e começassem a imaginar por que razão você estava falando com os montes. Poderia pensar assim, puxa vida, nós estamos aqui, por que ele não fala conosco? Fala com as paredes, com os montes, com os outeiros. Tudo isso Deus fazia para chamar a atenção do povo, para ver se o povo se voltava para ele. Naquela época, e olhe que a nação de Israel, volto a dizer, era uma nação muito grande, muito grande. Viam milagres acontecer, anjos falavam com eles, vindo diretamente dos céus, e eles não davam ouvidos. Continuavam como se Deus não existisse. Ao passo que hoje, ninguém vê Deus, porque a Bíblia mesmo diz
que ninguém nunca viu Deus. Deus nunca mostrou sua face para ninguém. A única pessoa em toda a Bíblia que é descrita como esteve na presença do Criador e que o viu pelas costas, foi Moisés. Como se deu isso? Bom, quando Moisés foi chamado para receber os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, que ele passou vários dias para lá, e as pessoas ficaram cá no pé do monte, aguardando a volta do Moisés, Moisés se atreveu a pedir a Deus que se mostrasse para ele. E Deus disse: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Moisés ficou estarrecido, não é? Por que, Senhor? Ninguém pode ver tua face para continuar vivo. O que teria se passado pela cabeça de Moisés no momento em que Deus respondeu isso para ele? Que tipo de Senhor, que tipo de Deus era aquele que ninguém podia ver o seu rosto para continuar vivo? E Moisés pediu, naquele momento, que Deus se mostrasse para ele. E Deus disse: olha, Moisés, eu não vou me mostrar para você, mas eu vou te colocar na penha, na fresta desta penha. É como é que chama? É um recôncavo. É um recôncavo talhado na pedra, entende? No lajedo, na rocha. E Deus disse: vou te colocar no meio desta penha. Ficarás aí, eu vou te cobrir com a minha mão, disse o Criador. Eu vou te cobrir com a minha mão. E tu, Moisés, me verás pelas costas. Seja louvado o nome do Senhor Deus para sempre. E assim foi feito. Deus não se mostrou a ele, porque até aquele momento ninguém, e continuou assim, sem mostrar o rosto para alguém. E Deus colocou Moisés num penhasco, dentro de um penhasco, cobriu ele com a mão e se mostrou de longe pelas costas. Essa é a identidade que Noé tem de Deus. A visão que Noé não, que Moisés teve do Todo-Poderoso. E ele afastou-se. Você acha que Moisés ficou satisfeito com aquilo? Na minha pequena opinião, na minha simples opinião, eu acredito que Noé ficou entre satisfeito e insatisfeito, frustrado e não frustrado. Frustrado porque ele queria ver a face de Deus, já que tinha tanta intimidade com ele, estava ali vendo a mão dele traçar os 10 mandamentos com seu dedo nas rochas. Tinha intimidade de ouvir sua voz, de estar sempre diante de Deus Todo-Poderoso, e Deus não se mostrara para ele. Essa era a frustração. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia-se alegre e feliz, porque Deus chamava-o pelo nome, Deus tratava ele com respeito, com admiração, com
com uma diferença muito grande das outras pessoas. Isso deixava o Moisés super orgulhoso, super feliz por isso. Portanto, ele não se entristeceu. Voltou para o povo contente, feliz. Mas não disse nada para alguém. Esse é um dos exemplos em que Deus falava diretamente com o povo, porque quando ele deu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, todas as pessoas lá no sopé do Monte Sinai, estavam ouvindo e vendo o rebuliço lá em cima. Entendeu? Ao ponto de quando Moisés desceu do monte, ele vinha com a face resplandecente. A glória de Deus se refletia em seu rosto. Era como o sol. E as pessoas temeram. As pessoas ficaram morrendo de medo de ver Moisés com aquela aparência. Entendeu? Mas Moisés teve uma grande surpresa, aí sim ele ficou frustrado desta vez, porque imaginou que aquele povo estivesse esperando por ele, esperando uma resposta que Moisés fora buscar lá no topo do monte para aquele povo sofrido. Mas o que ele encontrou quando voltou do monte? Encontrou ainda um povo rebelde, um povo nécio, que parecia que não acreditava em Deus, que tinha Deus como se fosse um fantoche, uma coisa que só existia na mente de Moisés. Sim, porque quando Moisés foi descendo os montes, ouviu de longe uma gritaria, pessoas cantando, dançando, batuques de pandeiro, de alforje, de coisas parecidas, instrumentos musicais. Então ele ficou intrigado e aí foi descendo, né? Quando ele avistou de longe, aquele povo estava dançando muito alegre, reverente, fazendo reverência a um bezerro de ouro, que eles transformaram-se no ídolo, para que aquele bezerro voltasse com eles para o Egito, de onde vieram. Por quê? Porque eles imaginavam que Moisés tivesse morrido lá em cima do monte, que Deus tivesse matado ele lá para o monte e que Moisés não voltava mais. E eles precisavam de um guia para isso. Então pediram às mulheres que tirassem seus pingentes da orelha, tirassem seus colares do pescoço, dos pulsos, suas pulseiras, seus anéis, tudo quanto fosse de ouro, colocasse naquela vasilha para ser fundida. O que eles transformaram, todo aquele ouro, num bezerro enorme de ouro, que era o ídolo que eles queriam para guiá-los de volta para o Egito. A reação de Moisés foi assim, súbita. Ele não parou para pensar, ele não ralhou com o povo, entendeu? Não chamou o povo a atenção, apenas fez isso. Jogou as tábuas que Deus havia escrito, os 10 mandamentos, era de pedra. Arremassou-as no chão e quebrou-a. Transformaram-se em vários pedaços de pedra. Não deixou de ser um insulto para o Deus Todo-Poderoso, porque ele não tinha que reagir daquela maneira, né? Devia considerar apenas o que Deus havia feito naquele momento e se resguardar daquela reação tola, daquela reação que ele teve
em ver aquele povo adorando um Deus feito de ouro, em forma de bezerro. Então, ele voltou, desceu, continuou descendo. Foi desta vez que ele ralhou com as pessoas. Certamente falou para cada um deles, para aquela multidão, a loucura, a tolice que eles estavam fazendo, que eles fizeram. E mais uma vez Deus compreendeu a situação de Moisés e perdoou aquele povo. Aquele povo foi perdoado. E Moisés voltou ao cume do monte e Deus deu uma nova tábua de mandamento para ele. Desta vez, ele leu os mandamentos para todos aqueles que não foram consumidos pela ira de Deus. E continuaram sua viagem rumo à Terra Santa, rumo à Nova Canaã. E poucos chegaram lá, porque em meio ao deserto muitos foram consumidos por cobras venenosas, somente por causa da desobediência e do pecado, que mesmo diante de Deus, eles continuavam pecando, terrivelmente pecando, ao ponto de homem se transar com homem se inflamar com outro homem, deitar-se com eles como se fosse mulher, uma coisa abominável diante de Deus. Mas cada um recebeu em si o castigo merecido. As mulheres deixavam de ter suas relações sexuais natural com seus homens e se serviam de modos contrários à natureza, compreendeu? Melhor dizendo, faziam sexo anal com seus maridos no deserto e certamente na presença de Deus. Então, pessoas dessa natureza, homens, mulheres, foram consumidos pelas serpentes, foram mortos pelas serpentes. A mortandade foi tão grande que foi preciso Moisés interferir outra vez em favor do povo. E o que foi que Deus fez? Deus pediu que Noé fizesse uma serpente de bronze, colocasse na ponta de uma haste, de um poste bem alto e fincasse ali no meio do deserto. Para quê? Para que todo aquele que fosse picado por uma serpente, fosse homem, mulher, menino, velho ou novo, que olhasse para aquela serpente lá no alto daquela estaca, ficasse curado imediatamente. E foi o que aconteceu, o que acontecia com as pessoas. Então, quando uma pessoa sentia-se picado por uma serpente venenosa lá no deserto, olhavam para aquela cobra no alto de uma estaca, aquela cobra de bronze, imediatamente o efeito daquele veneno não surtia nenhum efeito, não causava nenhum dano, nenhuma morte. Agora, só que aquela serpente simbolizava já o Filho de Deus erguido numa cruz. Anos e anos e anos depois, aquilo já simbolizava, já representava Jesus. Mesmo sendo uma serpente, mas o que valia ali era a intenção. Era a intenção do que Deus Todo-Poderoso queria transmitir para as pessoas. Porque hoje nós somos picados pelo pecado. Não existem serpentes venenosas aqui nos picando, na humanidade atual, mas existe o pecado que pica um, pica outro e vai picando mais do que o coronavírus. Não é verdade?
Então, todo aquele que olhar para Jesus, levantado na cruz do Calvário, será curado do seu pecado e terá sua vida salva no último dia. Essa foi a comparação que foi feita, aquele símbolo de uma serpente de bronze erguida na ponta de uma estaca, para o próprio Jesus, que também foi estacado naquela cruz do Calvário, por nossos pecados, para nos salvar, pelas nossas picaduras do pecado, né? E assim foi. Mas até os dias de hoje, eu pergunto, será quem seria pior? Qual a população que era pior? Eram as de antigamente, do Antigo Egito, ou eram as atuais de agora? Eu acredito que colocando as duas na balança, elas têm o mesmo peso, a mesma medida. Nem pesa de um lado nem para outro. Ficam bem niveladas. Porque se as pessoas antigamente não aceitavam a palavra de Deus, mesmo vendo Deus falar, hoje eles viram Jesus Cristo, que aquele povo não viu Jesus. Jesus foi visto milhares e milhares de anos depois, por nós do século que estamos, século XX, não é? Ou do século que Jesus apareceu há 2020 atrás, 2020 anos atrás. Então esse povo não viu as grandiosidades que nós vimos, que as pessoas da atualidade viram Jesus fazer. Porque se eles tivessem visto o que nós vimos, o pecado deles seria menos. Eles agiriam de outra forma, de outra maneira. Portanto, eu não sei dizer se o pecado maior estava no povo de antigamente ou nos atuais, que viram todas essas maravilhas que Jesus fez. Coisas que os antepassados não viram. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A aproximação da população de hoje para com Deus é maior, é bem mais visível do que de antigamente. Antigamente as pessoas, como eu disse, tinham esse privilégio de falar com anjos e ouvir a voz de Deus. Hoje ninguém tem, ninguém fala com anjo, ninguém ouve a voz de Deus, apenas, está aqui a voz do Criador. Está resumida nesta palavra, contida nesta palavra, neste livro. Então todo aquele que nele crê será bem-aventurado. Porque Jesus disse, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Palavra de Jesus, bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Logo, nós não vimos Jesus, apenas fomos informados da sua existência aqui na Terra um dia, conhecemos a sua história, o que aconteceu com ele, e por nossa fé é que somos salvos. Pela minha fé, pela sua fé, pela fé de quem tiver fé, é salvo. Fé, escrito fé. E até hoje as pessoas continuam, ateus, nécios, pessoas que creem em Deus, que não creem, vivem aí aos montes, sabendo que um dia cada um vai receber sua recompensa. Não aqui na terra, porque já foram recompensados, mas lá em cima, quando chegarem diante
no trono do Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo vai mudar. Quero ver quem é grande lá em cima, quem é maior do que quem é maior do que quem é maior. Quem é maior do que quem é maior? Porque todos ali são iguais. Se todos são grandes, todos são pequenos, mas tudo de um só tamanho. É nesse momento que Deus não faz acepção de pessoas, de modo algum. Então vamos nos preparar para quando chegar esse grande dia, tenhamos assim a honra de presenciarmos esse grande evento, que é o juízo final. Mas Deus continua mandando recado para a humanidade. Como está escrito aqui em Malaquias, capítulo 2, se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. É horrível, não é? Saber que Deus amaldiçoa aqueles que não dão ouvido à sua palavra, aqueles que não temem o poder de Deus, aqueles que não levam em consideração a palavra do Senhor Deus. Então ele os amaldiçoa. Ele tem o poder de fazer isso. Porque ele é o dono, único dono da terra. Se bem que hoje em dia os homens traçam as terras, né? Traçam as terras e colocam o seu nome como se fosse o dono delas. Sem se lembrar que Deus existe, que Deus é o Criador de tudo. São esses os nécios, os ateus que não creem em Deus, que fazem da terra a sua propriedade. Mas Deus continua dizendo, se não ouvires e não propuseres no seu coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Para que maldição pior do que o vírus que está consumindo grande parte, uma terça parte da população? Porque não põem no coração as palavras de Deus para as praticares. O homem se acha superior até ao próprio Criador. O homem se acha superior até ao próprio Criador que os fez. Por um momento eu acredito que eles não pensam na morte. Por um momento eu acho que eles se acham imortais, que não morrem, que não adoecem, que não perdem a vida assim de repente, por qualquer motivo, por qualquer razão. Então são esses os grandes poderosos da terra que não dão valor à palavra de Deus. E Deus se rebela contra eles, amaldiçoando-os, enviando pragas como enviou para o Egito. E não venha dizer que Deus está errado em fazer isso. De maneira nenhuma. Porque veja só, você trata o seu filho de acordo como ele lhe obedece. Você trata o seu filho de acordo como ele lhe obedece. Se ele é um bom filho, você sente prazer nisso. Você sente prazer nele. Se ele é um mau filho, você não sente prazer nenhum naquela pessoa, naquele ser, naquele rapaz, naquele homem. Porque é desobediente, é maldoso, só vive para fazer o mal, praticar o mal. Então Deus está aí, ao alcance de todos. Parece incrível, não é dizer isso? Mas Deus está
ao alcance de todos que quiserem alcançá-lo. E ele ainda diz assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Será bem-vindo, pois eu não faço acepção de pessoas. Eu não me comprazo com a morte do ímpio. Ao contrário, eu quero que todos se salvem. Eu quero que todos cheguem a pleno conhecimento da minha palavra e que se salvem através dela e através da sua fé. Esse é o recado do Todo-Poderoso para os dias atuais. Hoje nós estamos sofrendo essa leva, essa pandemia, esse ataque de vírus mortais, que só existia antes na imaginação dos homens e nos filmes de ficção científica. Hoje, nós estamos vivendo esse pesadelo, sem imaginar que nunca passaríamos por isso. Há momentos em que eu fico pensando que parece que estou vivendo um pesadelo realmente, que posso acordar a qualquer momento. Mas o pesadelo aumenta cada vez mais com o noticiário que aparece nas emissoras de televisão, quando mostram nas telas a mortandade de pessoas que está sendo consumida, destruída por esse vírus, conhecido como coronavírus ou Covid-19. É uma praga de Deus? Quem pode dizer sim? Quem pode dizer não? Leiam a Bíblia e saibam que no Egito Antigo houve 7 pragas, todas enviadas por Deus, pela desobediência de um só homem, que era o tal do Faraó, o rei do Egito. E por causa de um só homem, muitas outras pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças, jovens, pereceram, padeceram, sofreram por isso. Mas Deus estava presente, guardando aqueles que respeitavam o seu nome. Deus esteve sempre presente, guardando os seus, que clamam pelo seu nome, que esperam nele, que têm confiança nele, apesar dos seus pecados, porque para isso Jesus nasceu, viveu e morreu aqui na terra, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, lavar das nossas culpas e levou nossos erros com ele. Então, quem era mais pecador? Os povos de antigamente ou os atuais? Leiam a Bíblia. Nela vocês vão encontrar resposta para tudo. Até para essa praga que está acontecendo nos 4 cantos da terra, do todo orbe terrestre. A multidão, a população, o povo, a humanidade está acossada, como se estivesse num beco sem saída. Mas não se preocupem, Deus está atento. A Bíblia diz que Deus não dá para o homem o castigo maior do que aquele que ele possa carregar. Então, isso é gratificante, lembrar que Deus é amoroso, que Deus ama o pecador, mesmo aborrecendo o pecado. Há uma esperança em nós, naqueles que esperam em Deus. Eu sei que você espera em Deus. Sei que vocês que estão me ouvindo esperam em Deus com ansiedade.
Confio em Deus, Jeová Jirê, com ansiedade. Eu sou que sou, é um dos nomes do Criador. Jeová Rafá e muitos outros nomes maravilhosos que tem o nosso Deus. Então, aqui está a minha mensagem deste simples pregador da palavra de Deus neste momento, né? E que transmite para vocês que ainda não têm conhecimento o que está escrito aqui na Bíblia. Porque muita gente não sabe ler. Aí eu digo, muita gente não sabe ler, mas tem ouvidos para ouvir, tem olhos para ver. Entendeu? Um exemplo de cegos que trabalham, cegos que andam na rua sozinhos, cegos que escrevem, cegos que leem. Quanto mais você que tem 2 olhos e 2 ouvidos atentos a tudo isso que acontece aqui na face da terra. Apegue-se ao Criador. Está em pecado? Ore. Está em pecado? Ore. Ajoelhe-se, chore. Confesse a Deus o seu erro, o seu pecado. Que eu tenho certeza que Deus se compadecerá de vocês e perdoará os seus erros, sejam eles quais forem. Agora com a condição, não peque mais. Como ele disse, como Jesus disse a Maria Madalena, prestes a ser apedrejada, porque fora pego no flagrante adultério. Quando Deus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. A Bíblia diz que aqueles mais velhos começaram a soltar suas pedras aos pés dele mesmo. Depois os novos. E foram se retirando. E a mulher ficou lá chorosa aos pés de Cristo, esperando uma condenação que não veio. Até Jesus perguntar, mulher, onde estão teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela disse, não, Senhor. Nenhum me condenou. E Jesus disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Porque aquela mulher livrou-se da morte porque estava pecando. Mas veja a hipocrisia dos homens, a hipocrisia das pessoas, ou a vivacidade de alguém. Por que não trouxeram o homem também que estava pecando com a mulher? Só conduzir a mulher, que é o sexo mais frágil? Ou talvez o homem fosse mais esperto e desse no pé, e ela, como sendo a mais frágil, né, foi pega assim de repente, sem ter chance de fugir. Mas de qualquer maneira o importante é que Deus a perdoou. Entende? E tenho certeza absoluta que ela não pecou mais. Porque se foi salva naquele momento de ter uma morte tão horrível como sendo apedrejada, se ela tivesse vontade de fazer o que estava sendo feito antes, que estava fazendo com aquele homem lá na esquina, ou nos becos, ela hesitaria, pensaria 2 vezes antes de voltar a praticar o mesmo ato. Porque fora salva pelo gongo, como diz. Se bem que não foi pelo gongo, foi por Jesus. Mas, aí está a minha mensagem, que eu tenho o maior prazer de mandar para vocês, de falar para vocês, de ler para vocês, porque eu também me sinto feliz fazendo isso. Não sou um pregador, não sou evangelista, não sou pastor,
nem frequento um templo. O templo que eu frequento está dentro de mim mesmo, dentro do meu coração, dentro da minha mente. O Deus que eu adoro é o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra e que quer e exige que seja adorado em espírito e em verdade. É isso que eu faço. Portanto, eu quero agradecer a vocês, do fundo do coração, entendeu? Pedindo a vocês que dêem um like, se gostaram da palestra, façam subscrição. Até agora só tem 88. Para 1000 inscritos, falta quantos? Um pouquinho de nada. Falta um pouquinho de nada. Mas eu estou confiante. Sou confiante e tenho certeza que um dia chegarei lá. Há um ditado que diz assim: de grão em grão, como é? A galinha enche o papo. De grão em grão a galinha enche o papo. É assim que eu pretendo chegar. E lembrando a vocês, já que eu falei do coronavírus, que isso é muito importante. Nesse momento que nós estamos passando, essa crise horrível que está atacando o povo, não esqueçam das suas máscaras quando forem sair. E se saírem, saiam por um bom motivo. Não saiam à toa para estar brincando nas ruas. Não saiam à toa para estar se reunindo em grupinhos de colegas, só porque são jovens. O coronavírus também mata jovens. E com mais precisão. Saibam disso. Então, a máscara hoje, as pessoas usam por necessidade. E é preciso. Porque assim vocês evitam se contaminarem com o vírus. Entendeu? É simples colocá-la. Não é vergonhoso, não é antiético, é até higiênico você fazer isso. Se você fizer, aconselhe as suas amigas, aos seus amiguinhos, que o façam também. E coloque nas suas cabeças que esse vírus não ataca só os velhos, não. Ele ataca qualquer um, em qualquer tempo. É só ele ter oportunidade. Ele vai e pega. E você nem sabe que foi pego. Você nem sabe que é nas garras do vírus. Ele é mortal. Ele é o inimigo mortal da humanidade, está sendo ele agora. Portanto, não descuide de sua máscara. Use-a sempre que for possível, para o seu próprio bem e o dos seus familiares. Eu espero que vocês tenham gostado da minha palestra mais uma vez, dizendo que esse Paulo Coroa está aqui à sua disposição. Sempre que for possível, eu estou aqui enviando mensagens iguais, semelhantes. E eu gostaria de saber se vocês se agradam das minhas mensagens, porque o comentário de vocês é muito importante. Outra coisa, se eu não responder um comentário assim logo, é porque eu sou iniciante em YouTuber e não tenho muita experiência disso, em responder, como é que eu respondo, entendeu? Esse negócio de coração preto, coração vermelho, é incrível. Estou aprendendo agora. E vocês podem me ensinar. Vocês podem me ensinar. Eu aceito a correção. Eu aceito qualquer tipo de comentário. Mas comentário instrutivo. Comentário
que nos eleve a nossa moral, a nossa personalidade. Eu sei que vocês são educados e são fiéis, né? São crentes fiéis. É muito importante, porque essa mensagem a gente não só manda para os crentes, não. Essa mensagem ela é expandida, é expansiva e abrange uma grande multidão, quer seja crente, quer seja católico, quer seja espiritista, umbandista, que seja ateu, que seja que tem lá a sua religião qualquer. Porque Deus quer assim, que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer isso, que todos cheguem ao arrependimento, porque o prazer do Todo-Poderoso é salvar muita gente, levar muita gente para o seu reino, enquanto o diabo se compraz em levar também alguns para o seu, para as suas trevas, para o seu reino de trevas. Não queira ir para um reino de trevas, não. Queira ir para um reino de luz, ao lado do Senhor Deus, ao lado do Senhor Jesus. O diabo não vale a pena seguir ele, não. Seguir os conselhos do diabo. Não siga, porque ele é destrutível. Ele quer destruir as pessoas, a humanidade. Ele quer fazer tudo ao contrário daquilo que Deus fez. Deus fez o bem, ele quer fazer o mal. Deus faz o bem, ele faz o mal. Tudo, em qualquer circunstância que há de mal aqui na terra, que há de mal com você, com outro qualquer, é influência do diabo, do Satanás. Ele está sempre em derredor, como diz a Bíblia, eu não, a Bíblia. Ele está sempre em derredor de nós, procurando um para devorar. Ele está assim como um lobo em torno de uma ovelha, de um redil, para devorar alguma ovelha. Mas tem o pastor que toma conta delas, que está ali para defendê-las. E esse pastor que está nos defendendo sempre é o Senhor Jesus. Ele é quem defende a mim, quem defende a você e quem defende todos aqueles que consideram a sua palavra, que respeitam a sua palavra, que acreditam nele. Jesus é luz. Vem para a luz, para que haja um espírito de sabedoria, um espírito de paz, de amor dentro de você. Porque ultimamente nós não temos paz. A humanidade não tem paz. O espírito da humanidade, ele é baseado no interesse, na vilania. O espírito de caridade, ele é baseado no amor, na paz, na luz. Então, se você é uma dessas pessoas que querem a luz, vai para a luz. Jesus é a luz. E ele está aqui estendendo tua mão, estendendo a mão dele, aliás, para você estender a sua na direção dele. E tenho certeza que ele te ajudará a te erguer. Já dei o meu recado, agora eu vou me despedir de vocês com o corinho de um hino que diz: com tua mão segura bem a minha, pois eu tô fraco, sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo
sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Realmente é muito difícil andar sem Jesus. Seguir os nossos próprios passos, sem o amparo divino, sem o amparo do anjo do Senhor, sem o amparo de Jesus, é muito difícil, é perigoso demais. O que é que acontece com tanta frequência com várias pessoas, adolescentes por aí? Porque andam nos seus próprios passos, não obedecem os papais, não obedecem às mamães, segue conselhos de pessoas sem responsabilidade e cai no poço, na armadilha do destino, irremediavelmente. Está entendendo? É assim que a humanidade trata aqueles que não seguram na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Como você pode dizer, como é que eu vou segurar na mão de Deus? Eu não vejo a mão dele? Claro, você não vai ver a mão de Deus, porque ela não se mostra para ninguém. Mas segurar na mão de Deus significa você obedecer sua palavra, andar de acordo com aquilo que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ser respeitoso, respeitar os seus pais, respeitar sua mãe, sua avó, seus irmãos, ter, enfim, uma boa educação espiritual. Isso sim é segurar na mão de Deus. Obedecer a voz de seus pastores, porque eu sei que vocês frequentam a igreja, frequentam templos. Obedecer a voz, observar direitinho as mensagens daqueles que sobem nos púlpitos para enviá-las para vocês. Tenho certeza que se vocês fizerem isso, estão segurando na mão de Deus. É isso. Entende? Tem um cargo na igreja? Sinta-se feliz por isso. Qualquer tipo. Isso é segurar na mão de Deus. Você ter o seu cargo na sua igreja, no seu templo, e cumprir com o seu compromisso na hora certa, no dia certo. Isso é segurar na mão de Deus. Estender sua mão para dar uma esmola a uma pessoa necessitada é segurar na mão de Deus e seguir em frente. Entendeu? Dar um pão a quem está com fome, isso é segurar na mão de Deus. Ouviu? Então, se você faz essas coisas, sim, tem mais. Você gosta de cantar? Cante um hino de louvor a Deus. Isso também é segurar na mão de Deus e ir cantando feliz. Entendeu como é? Tem o dom de cura? Cure alguém. Chame Jesus para ir com você. Eu tenho certeza que Ele te ajudará nessa tarefa. Jesus é uma pessoa muito boa e o pai dele ainda é melhor. Ou melhor, os dois são iguais. Não tem um melhor do que o outro. Os dois são sobremaneira iguais. Não tem realmente um que seja melhor do que o outro. Tal pai, tal filho. E eu sou muito grato por ele me amar, por ele perdoar meu pecado, por ele estender a mão e me ajudar. Tantas e quantas vezes o Senhor Deus me ajudou, que se eu for escrever um livro e dizer tudo quanto as minhas experiências com Deus, haverá alguém capaz de dizer que eu estou acrescentando alguma coisa
que eu estou mentindo ou inventando algo que não existe. Mas eu tenho experiência com Deus. Experiências inesquecíveis. Que talvez um dia, quem sabe, né? Eu posso até dizer aqui, na telinha desse celular, ou do seu computador, ou da sua televisão. Você talvez um dia me veja falar das minhas experiências com Deus. Ou assim, Paulo Coroa de Maceió e suas experiências com Deus. É um bom título esse. Eu só espero ter oportunidade para chegar a esse ponto, a escrever um livro, pelo menos verbalmente falando. Bom, quero agradecer a vocês pela paciência disto que parece até uma live, mas não é. É uma live para mim porque vocês estão me vendo agora. Mas, na verdade, eu fiz de propósito. Consegui 1 hora diante de vocês para que vocês aprendam um pouco da palavra de Deus que está aqui. Isso aqui é muito importante na vida dos jovens, dos que não são jovens, das mulheres, dos rapazes, dos que são casados, dos que não são, e assim por diante. Ok? Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.